Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de meditação. O texto para nosso estudo hoje será 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima em amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Muito bem, irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez através da sua palavra, que é sempre oportuna, que é sempre eficiente, eficaz, poderosa e que nos ajuda e nos coloca no centro da vontade do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje eu quero refletir com vocês nas palavras de Paulo à igreja de Tessalônica, e nós percebemos aqui que o autor humano desta carta, sem dúvida alguma, é o apóstolo Paulo, e Deus está usando este homem para falar para aquela igreja. Guarde isso no seu coração. Deus está usando este homem para falar para aquela igreja. Nós, homens, somos apenas instrumentos que Deus nos escolhe e Deus nos usa de acordo com a vontade dele. E nós gostaríamos que todos pudessem entender que estamos aqui neste mundo para cumprir os propósitos de Deus, para fazermos, ou tentarmos fazer aquilo que Ele destinou aqui para cada um de nós fazermos. Muito bem. Aqui na primeira carta, no capítulo 5, Paulo chama a nossa atenção em relação à volta de Jesus. Ele fala sobre vários sinais, possíveis sinais, e ele nos alerta, ele nos orienta a estarmos atentos aos sinais, às coisas que estão acontecendo, porque isso pode prenunciar a volta de Jesus. E certamente o que mais salta aos nossos olhos, o que mais chama a nossa atenção, é a linguagem usada pelo apóstolo quando ele diz que a volta de Jesus será como um ladrão de noite. Isso até certo ponto é assustador, porque a visita de um ladrão é algo que não consideramos uma coisa boa,
O ladrão ele vem quando nós não estamos esperando, e Paulo chama a atenção para um grupo de pessoas, para um grupo de pessoas no mundo que, por ocasião da volta de Jesus, não estarão preparados, não estarão aguardando a volta do Senhor. E desta forma serão surpreendidos da mesma forma como um ladrão surpreende uma pessoa desprevenida. Mas percebam que Paulo está falando sobre a volta de Jesus, mas ele diz que há duas maneiras ou duas classes de pessoas que reagirão de uma forma diferente em relação à volta de Jesus. Uns serão surpreendidos, como o ladrão surpreende suas vítimas, e outros não, outros estarão preparados, aguardando a volta de Jesus. Para os crentes não será uma coisa inesperada, mas deve ser uma coisa muito aguardada, porque esse é o desejo de todos os crentes. Então, para aqueles que não estiverem preparados, Jesus virá de uma forma inesperada e repentina, e todos serão pegos de surpresa e sem tempo de qualquer reação. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei o que dizer em relação a isso, mas aquelas pessoas que não estiverem preparadas quando Jesus voltar, elas não terão tempo de colocar nada em ordem e elas não subirão para encontrar com Jesus nas nuvens. Mas graças a Deus que para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão preparados, a vinda de Jesus não será uma surpresa, mas será um acontecimento muito esperado e muito desejado. Dizem que os cristãos do primeiro século, eles ansiavam e queriam tanto a volta de Jesus, falavam tanto na volta de Jesus, que uma das maneiras que eles se saudavam, se cumprimentavam, era o termo Maranata, porque Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Isso expressa o desejo que eles tinham, que Jesus pudesse de fato voltar. E Paulo disse que eles não estavam vivendo em trevas, como os incrédulos estavam, e por conta disso eles não seriam surpreendidos, porque eles estavam na luz. E por estar na luz, eles precisavam viver de um modo vigilante. Já sabiam que Jesus viria e sabiam que precisavam estar com as suas vidas no centro da vontade de Deus, vivendo de forma vigilantes, sempre aguardando, sempre esperando, sempre olhando para o alto, porque a qualquer momento Jesus haveria de vir. E a Bíblia diz aqui, nesta introdução do capítulo 5, que Deus ele não nos designou para a ira. Nós não somos filhos da ira, mas Ele nos designou para a aquisição da salvação. Somos herdeiros em Cristo Jesus, fomos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Deus nos escolheu para morar no céu, para sermos cidadãos do céu. Então nós queremos iniciar aqui o nosso texto no ponto em que Paulo ele diz que devemos consolar uns aos outros e edificar-nos uns aos outros. Logo no versículo 11, que é o versículo que nós iniciamos a leitura do nosso texto, nesse capítulo 5, nós encontramos Paulo dizendo isso, para nós nos consolarmos. Consolar por quê? Porque diante do cenário negativo em relação à volta de Jesus, para aqueles que não estavam preparados, era preciso que entre os crentes se divulgasse que a volta de Jesus não seria uma coisa ruim, mas que a volta de Jesus seria uma coisa muito boa, muito positiva. Daí
o conselho para nos consolarmos diante dos problemas, diante das pandemias, diante das dificuldades, que nós pudéssemos sempre estar lembrando da volta de Jesus e nos lembrando que a volta de Jesus será maravilhosa para nós. E é interessante, meus irmãos, uma coisa acaba levando a outra. No versículo 11 ele fala para nós nos consolarmos uns aos outros, e ele diz, eu sei que vocês estão fazendo isso. E no versículo 12 ele diz, e suplicamos a vós, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Eu quero iniciar o corpo desta mensagem dizendo que é preciso reconhecer aqueles que estão trabalhando no Senhor. Igreja, crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer aqueles que estão trabalhando no Senhor. Há tantos homens e mulheres que estão trabalhando entre nós e são aqueles que se preparam, são aqueles que se esforçam para trazer até nós os ensinamentos da palavra de Deus. São pastores, são missionários, são professores, são músicos, toda a gama de funções que estão relacionadas à aprendizagem da palavra de Deus. Então são homens e mulheres que estão se esforçando, que estão se doando para que a palavra de Deus seja ensinada, que a igreja seja alimentada. E aqui a recomendação da palavra é para que nós tenhamos o sentimento de gratidão e de reconhecimento em relação a todos aqueles que estão trabalhando para que você seja alimentado. Você, ovelha, você, membro de igreja, que muitas vezes não tem feito nada, mas tem sido tão abençoado, tem sido tão assistido por homens e mulheres que estão envolvidos com as coisas de Deus e que estão trabalhando para que você seja alimentado espiritualmente. Então, Paulo diz que precisamos ter esse sentimento, né, de gratidão e de reconhecimento, que a palavra aqui é suplicamos. Paulo está dizendo, suplicamos a vós, irmãos, que reconheceis. A palavra reconhecer aqui, ela está associada a identificar, a saber que há pessoas, nem sempre todos estão fazendo isso, mas há pessoas que estão trabalhando em prol do seu crescimento espiritual. Paulo, na verdade, diz que suplica. E quando ele diz que suplica, isso indica que aquela igreja, ela não estava fazendo isso. Embora fosse tão necessário, parece que aquela igreja não estava fazendo isso. Eles não estavam reconhecendo dentre eles. Talvez não estivesse reconhecendo nem mesmo o apóstolo, como ministro de Deus, como um servo. Irmãos, a propósito, Paulo teve durante o seu ministério algumas dificuldades em relação a isso. Eu não sou o único que sofre com isso. Eu não sou também o único pastor do nosso tempo que sofre com isso. Paulo também sofreu, porque pessoas não reconheciam o seu esforço, não reconheciam o seu trabalho e, por vezes, falavam mal, criticavam, e Paulo sempre tinha que sair em defesa do seu ministério. Mas aqui aos Tessalonicenses, ele está falando diretamente com aquela igreja. Talvez ele estivesse percebendo que aquela igreja não estava dando o tratamento correto, ideal, para os seus ministros, para aqueles que estavam anunciando a palavra entre eles. Presidir sobre, ele diz aqui, aqueles que presidem sobre vós no Senhor. Presidir aqui é orientar no caminho certo, nas decisões certas,
de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Irmãos, hoje há muito crente avulso. Hoje há muitas pessoas que querem tomar suas próprias decisões baseando o seu próprio conhecimento. Aqui a palavra presidir quer dizer que havia homens e mulheres que faziam esta função de orientar em relação a que caminho seguir, quais decisões tomarem, para que fosse de acordo com a vontade de Deus. Então, na verdade, nós não podemos reconhecer e nem nos contentar com aqueles que dizem que estão fazendo alguma coisa, mas sempre baseando no seu próprio conhecimento, nas suas próprias ideias, nas suas próprias opiniões e opiniões particulares, não fundadas ou fundamentadas na palavra de Deus. Então, a estas pessoas, não são elas que Paulo está dizendo que devemos reconhecer, mas nós precisamos, sim, reconhecer aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. A propósito, em outra carta, Paulo diz, se eu não estiver enganado, para os Gálatas, que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Digno é o obreiro do seu salário. Então, um reconhecimento de que há homens e mulheres que estão trabalhando em prol do seu crescimento espiritual, e o correto seria não criticar e não achar que são empregados seus, mas que são instrumentos que Deus tem usado para abençoar a sua vida, e em relação a isso ter um reconhecimento, identificar como um ponto extremamente positivo e estar até mesmo disposto a abrir mão das suas próprias finanças no sentido de abençoar e comunicar com aqueles que têm se esforçado para o seu crescimento espiritual. Admoestar é falar com firmeza o que precisa ser feito. Quantas pessoas estão andando, e nós vamos olhar isso no final, de uma forma tão errada? Quantas pessoas estão vivendo de uma forma tão inconsequente? Nós precisamos, em nossas igrejas, de homens e mulheres que ministrem a palavra e que sejam corajosos para dizer a estas pessoas, para admoestá-las do caminho do Senhor e dizer o que realmente elas precisam fazer de acordo com a palavra de Deus. Quando nós estudamos as cartas de João, em uma de suas cartas, João enfrenta um grande problema com um tal de Diótrefes, que queria ter a primazia naquela igreja. Ele não ouvia o apóstolo, ele não ouvia os líderes das igrejas, mas queria impor sua vontade e suas próprias decisões. E nós vimos lá como esse caso foi tratado. Então, não é reconhecer aqueles que não têm a autoridade de Deus, mas reconhecer aqueles que têm autoridade, que admoestam, que orienta e fala com firmeza aquilo que precisa ser feito de acordo com a palavra. Não estamos falando de pessoas autoritárias, mas estamos falando de ministros fiéis que comunicam a palavra de Deus, que transmitem a palavra de Deus da forma como o Senhor tem orientado. Então eu queria dizer que nós precisamos louvar ao Senhor, não por aqueles que concordam com tudo aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que o que estamos fazendo seja errado. Então não louve a Deus por esses que dão tapinha nas tuas costas, que alisam as tuas costas, mas louve a Deus por aqueles que te falam a verdade, por aqueles que falam que você está errado, que você precisa mudar. Louve a Deus por aqueles que confrontam a você, que estão te confrontando, querendo te fazer cumprir os propósitos de Deus. Então Paulo diz que devemos ter em alta estima, em amor, por causa da obra do Senhor. É assim que nós devemos tratar os servos de Deus que estão trabalhando na obra de Deus. Com alta estima, em
amor. Quando fazemos isso, não é ser bajulador, mas sim obediente à palavra. É ser honesto e grato por ser ajudado de uma forma tão importante por alguém comprometido com Deus e que quer o seu crescimento espiritual. Muita gente não entende isso. Muita gente, me perdoe a expressão aqui, chamam outros crentes de puxa-saco do pastor. São pessoas que não reconhecem o trabalho do pastor. São pessoas que não reconhecem o trabalho daqueles que estão trabalhando na obra de Deus. E aí usam esses termos pejorativos para humilhar outros irmãos. Mas, irmãos, a palavra de Deus está dizendo para que nós tenhamos consideração, que possamos ter em alta estima aqueles que ministram entre nós, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Então, não zombe daqueles que estão querendo te ajudar. Não critique aqueles que estão fazendo, porque eu tenho certeza que você que critica não seria capaz de fazer melhor do que o que os outros estão fazendo, porque senão você estaria fazendo e não estaria criticando. Então não zombe do seu pastor, não zombe dos seus pregadores, não zombe e não critique aqueles que estão tentando fazer a obra de Deus, querendo o seu crescimento e querendo te ajudar. Ao invés de zombar, a Bíblia diz que nós devemos considerar. Considere que o seu pastor, que o seu líder, considere que o pregador, aquele que está trabalhando na obra, considere que ele é uma bênção. Considere que ele é um anjo de Deus, um amigo. Ele é um irmão, um médico, um conselheiro. Não considere ele um palhaço. Não considere ele uma pessoa digna de zombaria e de críticas, como muitos têm feito. Mas considere como de fato são homens de Deus, mulheres de Deus, instrumentos que Deus está usando para o seu próprio bem, para o seu crescimento. A Bíblia fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que estão andando nos caminhos e trabalhando para o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos orar pelos servos de Deus. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu líder. Ao invés de colocar peso sobre ele, ajude ele a levar as cargas dele. Procure compreender suas fraquezas, procure compreender suas dificuldades. Defenda-o diante dos outros. Esteja do seu lado, seja seu companheiro, seja seu amigo. Pedro não soube defender Jesus, mas diante da pressão, ele negou que conhecia Jesus. Mas não faça isso. Paulo diz que fazendo isso, nós teremos paz entre nós. Quando reconhecemos aqueles que trabalham entre nós e os tenhamos em alta estima, nós desfrutaremos de paz. Não haverá brigas, não haverá desunião. Então nós precisamos ter paz e vivermos a vida cristã unidos e no centro da vontade do nosso Deus. Irmãos, consideramos aqui, primeiramente, que precisamos reconhecer aqueles que estão trabalhando no Senhor entre nós. Em segundo, eu quero dizer que uma tarefa que precisa ser feita. Bom, a Bíblia diz para admoestar aqueles que são desordeiros. Talvez você seja uma pessoa que não tenha coragem, nem autoridade para fazer isso. Mas o seu líder há de ter, o seu pastor há de ter. Alguém precisa ter, porque os desordeiros, eles precisam ser admoestados. A Bíblia também fala que devemos consolá-los de pouco ânimo. Talvez você também não saiba fazer isso. Mas nós precisamos de líderes, homens que estão fazendo isso, que estão trabalhando com eles, para que se animem no Senhor. Eu tenho ouvido tanta crítica em relação à igreja, mas como seria bom se aqueles que criticam, se eles estivessem fazendo.
Paulo também diz que devemos sustentar os fracos. Quem vai sustentar os fracos? Devemos estar orando pelos fracos, aconselhando os fracos, ajudando os fracos. Alguém precisa fazer esta tarefa e talvez você não esteja fazendo. Então, glorifique a Deus por aqueles que estão fazendo. Se você acha que pode fazer melhor, então faça, será para a glória de Deus. Sejam bem-vindos, né? Tudo aquilo que vai somar, tudo aquilo que é para ajudar, certamente será bem-vindo. Ser paciente com todos os homens humildes, os homens orgulhosos, os homens mansos, os homens bravos, aqueles que são sossegados, aqueles que são agitados, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são falsos. Paulo está dizendo que nós precisamos ser pacientes com todos os homens. Ser crente é uma tarefa difícil. E essa é uma tarefa que nós precisamos realizar. Então, louve a Deus, glorifique a Deus por esses homens e mulheres que estão trabalhando na obra de Deus. Tenham eles em alta estima. Ele diz também, não pagar o mal com o mal, mas segue o que é bom. E isso uns com os outros e para com todos. Não seja vingativo, não seja negativo, querendo pagar o mal com o mal, mas procure pagar o mal com o bem. Regozijai-vos sempre. Em nenhum momento nós podemos perder nossa alegria no Senhor. Aconteça o que estiver acontecendo, a Bíblia diz que nós devemos regozijar sempre no Senhor. Viver sem murmurações. Fazer como Paulo e Silas, que mesmo todos machucados, à meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor. 7, a Bíblia fala, orai sem cessar. Ter uma vida de dependência de Deus sempre. Orando sempre, humilhando sempre na presença de Deus. Dai graças por tudo. Irmãos, dar graças por tudo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não vive a murmurar, tenha um coração agradecido, louve a Deus por quem você é, pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Louve a Deus pela igreja, louve a Deus pelo seu pastor, louve a Deus por aqueles homens e mulheres que estão trabalhando entre vocês, ministrando a palavra de Deus. Ele também diz, não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Na verdade, nós precisamos nos encher do Espírito e entregar o controle da nossa vida. Não apagar e não viver de uma forma tão carnal, tão física, ao ponto de não ter em nós manifestações espirituais, onde não se pode ver atitudes transformadoras operadas pelo Espírito Santo. Há crentes assim, que você não consegue ver neles o Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo, não apagueis ou não extingueis o Espírito. Não desprezeis ou não desprezar as profecias. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem falado na sua palavra, porque tudo aquilo que Deus tem falado certamente se cumprirá em nossas vidas. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas nós não podemos tirar nada da palavra, porque tudo se cumprirá. Devemos também examinar todas as coisas, e aquilo que é bom devemos reter. Olha que maravilhoso! Esta é uma tarefa do crente durante a sua vida cristã. Peneirar as coisas, filtrar as coisas. Aquilo que é bom, você deve reter, mas aquilo que é mal, você deve descartar da sua vida. Não afastar, nos afastar de tudo aquilo que tem a aparência do mal. É o nosso dever, é a nossa tarefa nos afastar de tudo aquilo que tem a aparência do mal. Terceiro, uma promessa. Paulo diz que aqueles que assim vivem serão
abençoados. Ele fala, e o Deus de paz nos santificará em tudo. Quem vai nos santificar é Deus, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra. Mas é na obediência que nós vamos ser abençoados por Deus. Então, o Deus de paz, não o Deus da guerra, da desunião, mas o Deus da paz, ele nos santificará em tudo. Ele fala que todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, será preservado de uma forma irrepreensível para o dia da volta de Jesus. Isso é maravilhoso, totalmente com toda a nossa integridade, seremos preservados, guardados, para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Certamente esse é o Deus fiel que pode cumprir a sua promessa e nada daquilo que ele tem prometido deixará de se cumprir. Por final, um pedido final de Paulo aqui, ele diz, orai por nós. Paulo está dizendo, apesar de tudo, irmãos, orem por nós, temos passado por lutas, temos dificuldades, o ministério é pesado, orem por nós. Então, ore pelo seu pastor, ore por aqueles que estão trabalhando com você, seja uma mão a ajudar a carregar o peso, não seja uma mão que esteja a colocar mais peso. Saúdem uns aos outros com um beijo de comunhão. Mostrem que vocês são unidos e que não há sentimentos ruins entre vocês. Sejam fraternos, sejam carinhosos, sejam zelosos uns dos outros. Vivam em união, vivam em amor. Façam que estas orientações sejam levadas a todos os santos irmãos. Paulo queria que esta carta não fosse lida apenas por eles, mas que eles pudessem fazer com que o máximo de pessoas, irmãos, crentes em Cristo, tivessem acesso a esta carta. Como seria bom se entre nós as coisas de Deus, elas corressem tão rápido como correm as fofocas, né? Tem crentes que são tão ágeis para transmitir uma fofoca, um fuxico, mas são tão lentos, retardados para transmitir a palavra de Deus. O que Paulo quer que circule o máximo possível, seja as orientações que ele passou aqui nesta carta. E por final, Paulo diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Termino assim a minha exposição. Deus abençoe a sua vida.